Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou Sebastião Mujinga e hoje teremos uma conversa muito breve, mas com certeza muito esclarecedora com o nosso convidado residente, Dr. Manuel Alberto, economista, consultor e partner manager da empresa Biscounting. Empresa Biscounting que tem sido nossa parceira e que realmente tem dado um grande contributo para aquilo que é a realização do nosso podcast, o BizTalk Podcast. Biscounting, análise que gera valor. Portanto, nesta edição de hoje, vamos juntos com o Dr. Manuel Alberto poder compreender a importância de estabelecer objetivos empresariais de forma rigorosa e consistente. Isso mesmo, numa época em que as empresas são vistas como sendo elementos preponderantes para o crescimento e desenvolvimento da economia, sem sombra de dúvidas, a definição de objetivos é um fator crucial na gestão das mesmas. Tanto é que a sua ausência poderia desencadear eventos que levariam a empresa ao fracasso e, na pior das hipóteses, à falência. Portanto, juntos com o Dr. Manuel Alberto, iremos aqui explorar este tema com mais profundidade. E desde já, olhando para a primeira pergunta e mais uma vez dar aqui as boas-vindas ao doutor, objetivos empresariais, doutor. Por que a definição de objetivos é tão importante para o sucesso de uma empresa? Viva, bom dia, boa noite ou boa tarde, mais uma vez, e obrigado por mais esse momento, Sebastião, e pela escolha que teve também deste tema, que eu acho de extrema importância abordarmos aqui, embora de forma conceptual, né? Obviamente nos próximos episódios iremos esmiuçar com mais detalhe sobre o que nós vamos abordar aqui, a temática relacionada com o que é isso de estabelecer objetivo. Portanto, os objetivos constituem aquilo que é a bússola, eu diria a bússola que orienta a empresa em direção do seu futuro desejado, não é? Portanto, sem objetivos claramente delineados, a organização corre o risco de se desviar da sua missão, não é? O que pode resultar em desfazamento entre aquilo que são as expectativas e os resultados que ela possa vir a alcançar. Portanto, a definição de metas, porque quando falamos de objetivos, estamos implicitamente a falar de estabelecer metas em diversas perspectivas. Portanto, a definição de metas de forma robusta é o que permite, primeiro, alinhar as equipas de uma empresa e os recursos, não é? Em torno de uma visão comum e o que permite também promover, digamos, uma cultura de responsabilidade e compromisso por parte da empresa. Portanto, esta é, de forma muito geral, a importância de definir os objetivos. Nota-se logo que falar de objetivos, obviamente, é como se estivéssemos a falar realmente do coração da empresa, pois sem objetivos, tanto as empresas como as pessoas de forma individual não sabem essencialmente onde é que vão. E olhando para os tipos de objetivos, doutor, quais são os principais tipos que as empresas os empresários podem considerar? Olha, as empresas devem atentar a uma multiplicidade de objetivos, que vai desde objetivos estratégicos, não é? Aquelas que têm um penor mais de médio e longo prazo, a objetivos operacionais, portanto, que são aquelas que tratam da execução diária, de atividades diárias, mensal, semestral, não é? Mas também, adicionalmente, devem ter em consideração aquilo que são os chamados objetivos financeiros, né? Depois, objetivos relacionados com o desenvolvimento de recursos humanos, objetivos relacionados com a inovação, né? E depois objetivos de sustentabilidade. Obviamente esta última está em voga, sobretudo neste século XXI. Nós depois, eventualmente, iremos depois desenvolver este objetivo específico. O que é isso de objetivo de sustentabilidade, não é? Portanto, cada um desses objetivos ela desempenha um papel vital na construção, diria, de uma estrutura empresarial coesa e resiliente. Fala-se que os objetivos, de certa forma, acabam representando um fator crítico naquilo que são a gestão das empresas. Portanto, nós queremos aqui entender, de forma muito prática, doutor,
Como é que a formulação de objetivos impacta o crescimento da empresa? Olha, Sebastião, a formulação diligente de objetivos, ela proporciona, primeiro, uma base sólida para a identificação de oportunidades de mercado por parte da empresa e dos desafios competitivos, não é? Portanto, as empresas atuam dentro de um meio envolvente, que elas não estão sozinhas, obviamente têm competidores, têm concorrentes, e há um conjunto de fatores que ocorre dentro deste meio envolvente que pode impactar negativa ou positivamente os resultados da empresa. Daí a necessidade da empresa ter uma espécie de um sistema de vigilância que o permite escrutinar todas as mutações que estão a ocorrer no mercado. Portanto, os objetivos permitem uma tomada de decisão informada e fundamentada, não é? O que pode resultar numa alocação eficiente de recursos e o que pode culminar com o aumento, digamos assim, significativo do volume de negócio e da rentabilidade da empresa, que de resto é o fim último, não é? Portanto, as empresas têm que ter em conta esses aspectos, assim, de forma geral, que é a identificação de oportunidades, portanto, os objetivos, a definição clara de objetivos, elas permitem às empresas identificar, assim, diria até de forma precoce ou antecipar-se em relação aos concorrentes, aquilo que são as oportunidades que estejam a ocorrer no mercado. Portanto, serve realmente como uma forma de diagnosticar o mercado em que a mesma atua. Doutor, fala-se com alguma frequência sobre objetivos estratégicos e objetivos operacionais. O doutor poderia aqui nos explicar a diferença entre esses dois tipos de objetivos? Olha, os objetivos estratégicos são orientados para o longo prazo, né? Portanto, elas estão intrinsecamente ligados com a visão da empresa, né? Visão e missão da empresa. Por sua vez, os objetivos operacionais são de natureza mais imediata, portanto, elas estão focadas na implementação eficaz das atividades cotidianas que sustentam a estratégia, não é? Portanto, os objetivos estratégicos, elas são como que macro, portanto, elas é a conceptualização de uma visão futura daquilo que a empresa precisa alcançar, não é? Mas depois desses objetivos, elas têm que ser operacionalizados, ok? Para que daqui a 5, 10 anos, aquilo que nós definimos como meta, como objetivo estratégico, seja alcançado, né? Então, essa é a diferença. Os objetivos estratégicos são de longo prazo, portanto, estabelecem metas que a empresa precisa alcançar daqui a 5, daqui a 10 anos. Os objetivos operacionais são de natureza imediata, portanto, ela delineiam aquilo que são os compromissos, as tarefas que a empresa precisa alcançar durante uma semana, durante um mês, portanto, pelo menos até um ano, né? Portanto, são de curto prazo. Portanto, o efeito cumulativo das tarefas executadas todos os dias, todas as semanas, todos os meses, elas é que vão concorrer no alcance dos objetivos estratégicos, né? Portanto, esta é a diferença de forma muito sumária. Pois é, e na verdade fica mesmo muito claro, porque na verdade uma está voltada por longo prazo e a outra, que neste caso são os objetivos operacionais, estão mais voltada para o curto prazo. Doutor, agora falando sobre a inteligência competitiva, porque com muita frequência a gente tem ouvido que a inteligência competitiva de certa forma influencia bastante naquilo que é a formulação dos objetivos empresariais. Mas gostaríamos aqui que o doutor nos esclarecesse, por favor, qual é o papel do conceito da inteligência competitiva na formulação dos objetivos empresariais? Olha, interessante. O conceito de inteligência na formulação de objetivos implica uma análise meticulosa de dados, bem como uma compreensão profunda das dinâmicas de mercado e das tendências emergentes, digamos assim, de forma geral. Portanto, esta abordagem estratégica ela permite a empresas ou às empresas que estabeleçam metas realistas
e atingíveis, não é? Portanto, não só de forma teórica, bem como permite fazer ajustes estratégicos em resposta a um ambiente empresarial em constante mudança, não é? Portanto, o que é o conceito de estratégia, quando se fala da inteligência estratégica, significa que as empresas têm uma espécie de um sistema de vigilância, não é? Que está de forma permanente a observar o que é que está ocorrendo no mercado. Isto é feito através de quê? Através de dados, através de recolha e análise de dados. Portanto, dados de vários tipos, dados da oferta, da procura, dados sobre a evolução do rendimento, dados sobre aquilo que são as tendências de um conjunto de variáveis macroeconômicas, dados sobre a iniciativa institucional que pode servir como alavanca para o nosso negócio. Portanto, inteligência competitiva é isso. É uma análise meticulosa, de forma consistente e permanente de dados, que permite ter uma compreensão profunda das dinâmicas do mercado e das tendências que possam estar a emergir e que pode se constituir como oportunidade de negócio. Porque, portanto, isto é o que é inteligência competitiva, assim de forma geral, mas nós, no desenrolar deste exercício que nós estamos aqui a fazer, iremos desconstruir com mais detalhe noutras oportunidades sobre o que é isso da inteligência competitiva. Sem sombras de dúvidas. Doutor, saindo agora da inteligência competitiva e ainda nesta ordem de ideias de que os objetivos obviamente representam a bússola das empresas, referente aos recursos humanos, doutor, de que forma é que os objetivos podem ajudar no desenvolvimento deste setor dos recursos humanos? Olha, Sebastião, primeiro deixa só fazer aqui um breve enquadramento sobre algo que se calhar iremos depois desenvolver, que tem a ver com recursos críticos ou competências críticas para um modelo de negócio, não é? O que acontece? Existe um conceito chamado de fator críticos de sucesso dentro da ciência empresarial, que é aquilo que é o fator crítico de sucesso, é a existência de um conjunto de fatores, que pode ser recursos financeiros, pode ser recursos humanos, pode ser recursos ativos, em que, em função das especificidades do modelo do negócio, a inexistência de forma deficitária desses recursos pode comprometer o crescimento do negócio, pode comprometer que o negócio avance. Então, o que ocorre? Há negócio que o recurso crítico é dinheiro, ou seja, pode ter tudo, mas se não tens liquidez, o negócio não avança. Há negócios que o recurso crítico são as pessoas. Você pode ter dinheiro, pode ter ativos, mas se não tens pessoal capacitado, qualificado, o negócio não avança. Portanto, este princípio é realmente o sacrosanto, se assim diria, da gestão de negócio, no processo de condução de negócio de forma constante. Então, quando as empresas incorporam na sua estratégia a chamada da estratégia geral, né, a chamada master plan, objetivos relacionados com o desenvolvimento de recursos humanos, eles perseguem procuram de facto assegurar a manutenção das suas atividades de forma consistente, ou seja, manter o standard, manter o padrão, né, da qualidade do seu serviço, da qualidade do seu produto, do atendimento ao cliente, o que implica um investimento sucessivo aos seus colaboradores, aos seus trabalhadores. Portanto, ao definir os objetivos que priorizam o desenvolvimento de competências, não é? As empresas elas podem delinear programas de formação e capacitação, não é? Que atendam às necessidades específicas da equipa, ok? Portanto, esta é uma abordagem que não apenas promove o crescimento profissional, né, dos colaboradores, mas também ela contribui na retenção de talentos, o que é fundamental
para a continuidade da inovação organizacional, né? Portanto, os objetivos de desenvolvimento de recursos humanos, ela é um objetivo em si estratégico, né? Portanto, para além do objetivo estratégico, de forma global, que olham para o longo prazo, estabelecem um conjunto de metas, mas ao olhar, ao investir no desenvolvimento de competência, ela também se configura como um objetivo estratégico de forma geral. Muito bem observado, doutor. E permita-me agora aqui fazer uma citação, doutor, relativamente aos objetivos, pois disse que os objetivos ou a ausência de objetivos pode ser um precursor do fracasso. Portanto, aqui acaba nos levando a essa questão de que uma empresa sem um objetivo é uma empresa perdida. Mas desmistificando este conceito, doutor, quais são os impactos que a falta de objetivos pode ter numa determinada empresa? Olha, a ausência de objetivos pode gerar, primeiro, um ambiente de confusão e, sobretudo, desmotivação entre os colaboradores, o que vai culminar numa diminuição da produtividade e numa cultura organizacional fragilizada. Parece um efeito dominó. Exatamente. Portanto, além disso, a falta de direção, quando não se tem objetivos, não se tem direção. Exatamente. E a falta de direção pode levar a uma dispersão de recursos e de esforços, não é? O que resulta em fracassos operacionais e até financeiros. Portanto, compromete o modelo de negócio de forma geral e pode levar a empresa a ir à falência, não é? Portanto, objetivo, nós quando... Sebastião, você já viajou, obviamente, todos nós de vez em quando pomos-nos na estrada. Nós quando estamos a viajar temos um itinerário, né? O destino é Benguela, o destino é Lubango, né? Estamos a andar, a tomar todas as precauções, a acelerar, ansioso, estamos quase a chegar, né? Portanto, isso é o objetivo. Imagina que você pega num carro e começa a conduzir, está andando, não sabe onde está a ir. Faz todo sentido. Exatamente, então os objetivos são o barômetro, né, fundamental na condução de negócio e não só de nações, de organizações, com ou sem fins lucrativos. Portanto, os objetivos têm que estar escritos, documentados e isso é que vai dar norte, portanto, à trajetória de uma organização e quando se trata de empresa, de negócio em que se impactou recursos, torna-se ainda mais crítico. Muito bem. Agora, indo ao ponto da questão, doutor. Quais são ou quais podem ser considerados as melhores práticas para estabelecer objetivos de forma muito eficaz? Olha, essa questão é muito interessante. Existe um modelo chamado SMART, né? Em inglês significa esperto ou inteligente, né? Portanto, elas fazem parte. Existem muitas, obviamente, a própria literatura sobre estratégia, sobre a gestão aplicada, traz um conjunto de modelos, mas o mais comum é o chamado SMART, né? Que é um acrônimo que significa específico, mensurável, alcançável, relevante e temporais, né? Portanto, é um modelo que se usa quando se está a definir objetivos, né? Portanto, os objetivos têm que ser específicos, né? E tem que ser mensurável, tem que ter uma métrica, não é? E ela tem que ser alcançável, ou seja, portanto, não pode ser um objetivo, digamos assim, megalomane, que está invadido de alguma megalomania ou ilusão, etc. Seja, que seja mesmo um objetivo realista. Exato, que seja um objetivo realista, adequado ao contexto em que a empresa, a organização está inserida. Depois, o objetivo tem que ser relevante, tem que ser um objetivo relevante em termos de impacto, tem que ser algo que se for alcançável vai gerar impacto, vai gerar transformação. E depois tem que ter um horizonte temporal, né? Olha, nós queremos crescer, é um objetivo, é específico. Queremos crescer 30%, nós queremos crescer 30%, ou seja, quer dizer, o nosso volume de negócio em 30%. É mensurável, não é? Quer dizer, ok? É alcançável,
é possível, o mercado permite que nós cresçamos 30%, não é? Aí já entra a inteligência competitiva, que já foi feita, que já analisamos os dados, as estatísticas, chegamos à conclusão que sim, há espaço para nós crescermos 30%. Então, E o doutor acha que, desculpa agora interromper, falando ainda do acrônimo SMART, chamou-me a atenção a última letra, né? O fator tempo. sim, sim. O doutor acredita que estabelecer um horizonte temporal acaba, de certa forma, criando para as empresas, para os empresários, a sensação de disciplina e, prontos, estabelecer um determinado tempo subentende que nós precisamos trabalhar dentro do prazo, temos prazos a cumprir. Sim. Então, o doutor acredita que estabelecer um tempo acaba, de certa forma, influenciando na disciplina? De certa forma, primeiro ela cria expectativa por parte do gestor, mas também dos colaboradores, não é? E é o que proporciona ou propicia o engajamento das partes, né? dos vários stakeholders que fazem parte, portanto, da estrutura organizacional da empresa, não é? Portanto, nós quando estava a dar esse exemplo de crescer, é um objetivo específico, crescer 30%, quer dizer, está aqui subjacente à métrica, é mensurável, é relevante, sim, é relevante, portanto, isso significa que ela gera impacto, quer dizer, crescer em 30% é impactante para a empresa, então é um objetivo relevante, é temporal, temos que crescer, essa meta que nós estabelecemos é para quanto tempo? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ok, portanto, percebe, né? E podemos dizer, queremos crescer no ano 2025, durante o ano de 2025 queremos crescer 30%, o nosso volume de negócio vai registrar um volume de 30%. Aqui está aqui a mensurabilidade, que é a métrica, a relevância, porque é uma métrica relevante, no sentido de que vai alterar o nosso volume de negócio, e o que poderá implicar também aumento da rentabilidade, do lucro, etc. E o tempo, pode ser 2 anos, queremos crescer 30% nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Portanto, o outro elemento que é fundamental é a necessidade de envolver a equipa ou as equipas no processo de definição dos objetivos, não é? E como é que os empresários podem fazer isso? Olha, existe uma expressão que se chama brainstorming, não é? Que é um modelo de congregar, né? Reunir todos. Vamos supor que a empresa tem 100 pessoas, tem um universo de 100 funcionários no conjunto, né? Dentro desses 100 funcionários tem pessoal técnico de várias áreas, depois tem os operacionais, os team leaders, o chefe da equipa, que pode ser por ali 30 pessoas, não é? Portanto, quando fala tem que ter a participação de outros, é desses 30, não precisamente dos 100, né? Exato. O chefe, se alguém é chefe de uma secção, comanda 5 pessoas, esse chefe da secção que manda, que lidera 5 pessoas, tem que estar presente no processo de formulação dos objetivos, não é? Portanto, esse elemento é importante, envolver no processo os principais, os team leaders, né? Porque ao fim e ao cabo são eles que vão executar as tarefas, né, que estão descritas no objetivo. Uma outra componente, quando se fala de práticas de estabelecer objetivo, é a necessidade de realizar revisões regular dos objetivos, de modo a garantir que elas permaneçam relevantes e ajustados às circunstâncias do mercado, né? Porque alguns mercados são voláteis. Nós podemos, Sebastião, definir um objetivo hoje, em que, quando se define objetivo, significa estabelecer um conjunto de pressupostos, né? Esses pressupostos são mutáveis. Nós definimos um objetivo para 5 anos, tendo em conta um conjunto de variáveis, né, que nós analisamos, geopolítico, macroeconômico, etc. Sempre um conjunto de variáveis que não depende de nós. E se ocorrer uma alteração estrutural
que a gente, a princípio, já sabemos que isso vai alterar o nosso objetivo, que nós estabelecemos para os 5 anos, para 4 anos. Então temos que revisar. Exato. Portanto, isso é normal. O processo de estabelecimento de objetivo ela tem que ser flexível, né? Tem que haver aí algum grau de maleabilidade, né? O mais importante é manter aquilo que é o objetivo estruturante da empresa. O que vai alterar é a forma de como alcançar. Então isso tem que mudar. Olha, o caminho que estamos a seguir é este, mas com essa alteração que houve, que pode ser, por exemplo, na taxa de câmbio, pode ser às vezes no aumento, numa aceleração significativa da inflação, pode ser, por exemplo, uma instabilidade macroeconômica que levou à recessão e, consequentemente, à diminuição da procura do nosso produto ou do nosso serviço. Percebe? Quer dizer, há aqui um conjunto de fatores que ocorrem no mercado que nos força a fazer esses ajustamentos para adequar as nossas métricas, os nossos objetivos de acordo às alterações que se registraram no mercado. Mas o mais importante é ter os objetivos lá documentados. Depois vamos fazendo revisões que se impõem, mas de forma intransigente para alcançar os objetivos que nós nos propusemos, a nossa meta, né? O nosso target, como dizem os anglófonos. Pois é. E durante a sua abordagem, o doutor fazia questão de, com alguma frequência, falar do processo de inovação e gostaríamos agora aqui de perceber como é que este processo pode ser integrado, doutor, na formulação de objetivos. Olha, a inovação deve ser uma componente central, nos objetivos empresariais, especialmente para organizações que aspiram àquilo que nós dissemos, aquilo que a literatura chama de diferenciação competitiva, não é? Exato. Portanto, todas as empresas que querem diferenciar a sua oferta, o seu produto, o seu serviço, elas têm que incorporar dentro das suas estratégias relacionadas com a inovação, não é? Isso pode envolver a definição de metas específicas para pesquisa e desenvolvimento, que significa que podemos ter aí um laboratório que está a fazer pesquisa, etc., bem como a promoção de uma cultura interna que valorize a criatividade, percebe? E, portanto, as empresas, normalmente, em função do modelo de negócio, em função da dimensão da empresa, em função do tipo de produto ou serviço que nós comercializamos, que nós ofertamos no mercado, temos que ter mecanismo interno, a empresa tem que ter mecanismo interno que incite, né, com todas as aspas, a criatividade por parte dos colaboradores, né? É aqui onde entra, mais uma vez, aquele conceito de brainstorming, né? Que é uma espécie, uma tradução forçada seria tempestade da ideia, etc., que é por aí o grupo pensante da empresa, aqueles que lhes dão com o cliente, que lhes dão, sobretudo aqueles funcionários de front office, né, que conhecem as reclamações, as objeções dos clientes, não é? Então tem que estar sempre ali sentado, fazer este tal exercício de brainstorming, essa interação. Isso incita a criatividade no sentido de fazer ajustes permanentes na nossa proposta de valor, né? No nosso produto ou no nosso serviço, fazer sempre melhorias, arranjos, no sentido de adequar o produto ou o serviço às exigências do mercado. Portanto, a inovação tem esta importância. Pois, tanto é que se diz que o mercado é volátil e está em constante mudança. Então, essa necessidade da empresa e dos empresários se adaptarem em função da realidade do mercado. Claramente. Bom, doutor, para terminar esta nossa breve conversa, uma questão que domina as agendas internacionais é relativamente ao termo sustentabilidade.
Portanto, nós queremos aqui perceber se existe alguma relação entre a sustentabilidade e os objetivos, ou, ao nível dos negócios, como é que essa sustentabilidade se encaixa nos objetivos empresariais. Olha, Sebastião, no atual contexto que caracteriza o mundo do negócio, a sustentabilidade emerge como uma prioridade incontornável para muitas organizações, não é? Estabelecer objetivos que incorporem práticas sustentáveis não apenas enriquece a reputação da empresa, sobretudo, mas também assegura uma operação responsável que pode gerar economias e vantagens competitivas a médio e longo prazo por parte da empresa, né? Portanto, hoje em dia é quase impossível, sobretudo aquelas empresas que do setor industrial, sobretudo, fazer uma gestão operacional portanto, dos seus negócios, de produção, de toda a cadeia de suprimento, etc., sem incorporar a componente da sustentabilidade. É um aspecto muito valorizado e ela até pode se constituir como aquilo que se chama de goodwill. Goodwill na linguagem financeira é tipo algo que valoriza um ativo intangível, mas que valoriza a empresa, não é? Portanto, a sustentabilidade também tem várias dimensões. Nós não vamos aqui num vídeo de muitos poucos minutos falar sobre o que é sustentabilidade, mas ela tem várias dimensões. O conceito de sustentabilidade também é múltiplo, mas o que pode ficar aqui sublinhado é que a sustentabilidade deve ser uma prioridade incontornável em quase todos os modelos de negócio, porque ela tem uma componente também reputacional da empresa, né? Sobretudo quando a empresa quiser estabelecer parcerias com alguns stakeholders estrangeiros que queiram fazer uma joint venture ou fazer uma participação do capital para incrementar o negócio, para expandir o negócio, para diversificar o negócio. E sobretudo quando se quer mobilizar capitais, sobretudo em mercados externos, né, a componente da sustentabilidade é crítica, né? Bom, a maior parte das empresas ainda não levam isso muito a sério. Alguns pensam que a sustentabilidade está mais associado àquelas empresas que exploram recursos, né, que poluem, né, que exploram recursos minerais, petróleo, diamante, etc. Não, mas o conceito de sustentabilidade ela é transversal a quase todos os setores, não é? Portanto, é um aspecto muito importante e que as empresas precisam ou devem incorporar essa componente das suas empresas. Deixa-me só acrescentar que há um conceito para quem está atento e nós também preparamos um material relacionado a esse tema, de dois conceitos que têm estado a surgir nos últimos 5, 10 anos ao nível internacional, que tem a ver de investimento de impacto e empreendedorismo de impacto, percebe? Portanto, quando se fala de impacto, está implicitamente a falar também da sustentabilidade. Né? Ok? Então, o conceito de sustentabilidade, ou a componente de sustentabilidade, os objetivos relacionados com a sustentabilidade são extremamente úteis e importantes hoje em dia no mundo dos negócios também. E com certeza ficou claro do porquê que este conceito realmente é muito importante no mundo de negócios. Dr. Alberto, muito obrigado por essa conversa muito breve nesta nossa segunda edição do nosso BizTalk Podcast, e com certeza contamos com o doutor nas próximas edições. Obrigado aos nossos telespectadores, né? E até a próxima. Pois é, para você que nos acompanha e que estás aí do outro lado, nosso muito obrigado, e dizer que é sempre um grande prazer, é sempre um grande privilégio estar aqui do outro lado, poder levar conhecimento profissionalmente relevante.
Se tu és novo aqui no canal, subscreva, deixa o seu like, ative o sininho de notificações para que sejas notificado toda vez que um conteúdo novo for descarregado aqui no nosso canal. Voltamos dentro de 7 dias e até lá, let's talk about business.